Olha, pessoal, antes de cumprimentar aqui o meu companheiro de todas as terças-feiras, a camisa, sabe de quem é que é? Do ABC, o ABC de Natal. Aqui, ó, ABC, o mais querido ABC Futebol Clube. E, ó, a camisa 10, ABC de Natal. É a camisa que veio aqui, lógico, o pessoal aqui está torcendo para que o ABC passe e seja o adversário do Novo Hamburgo na próxima fase, porque o pessoal quer ir para o Natal. Mas olha, pessoal, a camisa daqui, eles vão torcer até amanhã, e aí depois eles vão usar a camisa aqui, já estou sabendo que vai ter mandinga e mandinga da grossa, o pessoal vai fazer mesmo trabalho. Essa camisa aqui foi para torcer amanhã e depois para fazer aquele trabalho na partir de quando passar a Copa do Mundo, que agora tem o jogo amanhã, a rodada de amanhã, e daí para a Copa do Brasil. Só volta daqui a 45 dias quando terminar a Copa do Mundo. Falar nisso, falta 29 dias para a abertura oficial da Copa do Mundo, o jogo oficial lá no estádio do Corinthians, aqui em Porto Alegre. Ainda vai levar uns dias a mais, até porque o Beira-Rio só cedia jogos depois. Mas, meu caro Del Moraes Júnior, estamos aí novamente, né, Valdir? Da TV São Léo, canal São 23, emissora da Rede Comunidade de Televisão. Comunidade de Televisão, que faz parte aqui da nossa rede também. Ele que vem com as notícias de São Leopoldo sempre. E nas terças-feiras está aqui falando hoje de traz sempre bem. Hoje traz o livro aí do Ingo, né, do Thiago Mendonça, e também uma revista. Essa revista aqui, ela é revista já é mais antiga. Primeiro, boa noite, telespectadores. Mais uma vez um prazer estar sendo recebido na casa de vocês, junto com o professor Valdir. E essa aqui não é tão nova, Valdir. Essa aqui ela é de 2012. A Stock está completando 35 anos de existência. 35. Então, mas eu trouxe essa revista hoje para a gente falar de um assunto que a gente começou uns dias atrás, que é justamente sobre os simuladores de corrida, a utilização dos simuladores, como é que está acontecendo, inclusive na Fórmula 1, a gente vai falar um pouco de Fórmula 1. Fórmula 1, Valdir, agora esse período antes da prova da Espanha, Hamilton, Vettel, eu não vou dizer 100% porque eu não tenho essa certeza, mas eu acredito que 100% dos pilotos, assim como os tops pilotos, né, todos que estão lá são tops. O pessoal às vezes diz, fulano é ruim, um monte de pau e tal, não sei o que, meia roda, xingam e tal. Valdir, eu não concordo com isso. Eles podem até não ter tanto um desempenho, como a gente sabe, a gente a gente mora num país onde tem grandes pilotos como Emerson Fittipaldi, como Nelson Piquet, que são pilotos que estão vivos, que foram campeões mundiais de Fórmula 1. Saltou o Ayrton, né? O Ayrton Senna, que a gente não tem... que é exatamente onde eu ia chegar. Existe um grande problema para qualquer piloto brasileiro e pilotos que chegam na Fórmula 1, que ruim pro Rubem Barrichello, que ruim pro Massa, que vieram depois. Exatamente. Para superar essas então existe um termo... lendas do automobilismo é difícil, né? Exatamente. Então existe um termo que o pessoal usa que é a sombra do Ayrton Senna. Mesma coisa no futebol, né? Tivemos o Pelé e aí depois todo mundo, o pessoal compara, mas Pelé foi Pelé, né? Não tem como, né? Mas eu diria que no automobilismo, então, a gente teria 3 Edson Arantes do Nascimento, né? O Emerson Fittipaldi, que foi quem abriu a porta para todos lá fora, e depois o Nelson Piquet, e na sequência o Ayrton Senna. Lógico, mas antes disso ainda tivemos, talvez na era mais romântica, não tão competitiva assim da Fórmula 1, Exato. Nós tivemos o passe, né? Que o Autódromo de Interlagos, na realidade, é o nome dele, né? A gente conhece como o Autódromo de Interlagos, mas é o Autódromo do Pátio. Então, mas quando eu me refiro o Emerson Fittipaldi ter aberto a porta para todos os outros, é que realmente o Emerson Fittipaldi foi um marco no automobilismo brasileiro. A gente pode considerar um antes e depois do Emerson Fittipaldi no automobilismo brasileiro. Claro, existem uma série de questões as quais levaram o Emerson Fittipaldi
O Emerson Fittipaldi correu com um Fusca. Para o pessoal que conhece o Emerson Fittipaldi como hoje o cara das baterias Moura, né? Que é o garoto propaganda das baterias Moura, o Emerson Fittipaldi correu de Fusca, correu até de carrinho de lomba, eu acredito. Porque quem gosta de automobilismo corre até em carrinho de lomba, Valdir. Então, mas aqui a gente vai falar depois, então, de automobilismo virtual. Vamos falar de uma super entrosamento que está acontecendo numa categoria nova, que é a Sprint Race, que são carros diferenciados, com um custo mais baixo, mas um calendário que pega o Brasil inteiro. Então é um campeonato nacional, é um campeonato que eu acredito que é hoje a categoria mais barata do automobilismo no Brasil, automobilismo que não estou falando de estaduais, né, Valdir? Sim. Então a gente vai falar sobre isso aí depois, sobre essa questão do virtual, do real e de outras coisas. Vamos falar também, eu trouxe o livro, como o Valdir falou, do Thiago Mendonça, que é a história do Ingo, que a gente não pode deixar de falar nunca nesse cara, que é um herói que está vivo aí, e a gente tem a oportunidade de encontrar ele em autódromos do Brasil. Agora nem tanto, porque ele está mais envolvido com uma questão da Mitsubishi, que ele dá aula de pilotagem num autódromo chamado Velocitar, né? Velocitar, e ele é especialista, então ele é literalmente um mestre de velocidade. Quer dizer, aquilo que ele aprendeu nas pistas, ele está passando agora. E de uma forma que é de impressionar, porque as pessoas, o pessoal que está em casa às vezes não se liga, mas existe uma comunicação intensa durante praticamente a prova toda entre o piloto, o engenheiro, mecânicos, enfim, a equipe, em qualquer categoria, existe o rádio de comunicação para a equipe receber informações da direção de prova e poder repassar para piloto, para comunicação piloto, chefe de equipe, quando a equipe muitas vezes está preparada ou não para um pit stop, enfim, uma série de coisas. Então, até uma curiosidade, o pessoal me perguntou e até pediu que eu passasse essa pergunta, eu já passou muito tempo, não te fiz, vou fazer agora. É que quando tu está ouvindo aí a Fórmula 1, principalmente quando o pessoal da equipe está falando, engenheiro, rádio, chefe de equipe lá, eles botam no ar. Isso qualquer equipe pode captar, é um rádio. Na realidade existem frequências, né? Mas se os caras conseguirem a frequência, pode saber tudo que está sendo tratado. Isso tem, porque hoje nós temos aí os bandidos usando a frequência da Brigada Militar. Exatamente. Né? Então eles têm para acompanhar. Mas acontece muito mais em relação a... Porque o pessoal quando está assistindo a corrida, chefes de equipe e tal, eles estão assistindo a corrida, eles não estão assistindo a corrida como a pessoa... Normal, ele está participando da corrida. Um espectador que vai lá sentar na arquibancada e assistir os carros passarem. Eles não assistem a corrida assim, o pessoal não assiste a corrida assim. Muitas vezes eu não assisti a corrida estando na beira da pista... E não assisti a corrida, escuto os carros passarem, mas eu estou assistindo muitas vezes a corrida num monitor junto com os chefes de equipe, ou justamente dentro do box com o resto da equipe. Muitas vezes esperando para acontecer um pit stop. Então, existe uma comunicação durante, no caso da Stock, os 40 minutos da primeira prova e depois nos outros 20. Então, existe uma comunicação... Eu acho que até o próprio piloto, muitas vezes, está lá, já avisa o engenheiro, olha, está esquentando, está isso, está aquilo, olha, eu acho meu combustível, porque eles têm o controle ali de combustível, né? Eles têm controle de então, tudo, ele pode dizer, olha, o carro está puxando mais para um lado, olha, isso, aquilo. Ele já deve estar orientando o pessoal lá, olha, o que vai acontecer, né? Exatamente. Então... E o próprio pessoal já orienta eles, olha, tu tá a tanto segundo do fulano, olha, tu anda mais ligeiro agora que tu vai pegar ele na curva. Exatamente. No mínimo alguém está fora, está orientando, né? Eu acho que é assim o trabalho. É porque na realidade o que acontece? O piloto ele tem que se preocupar em guiar rápido, fazer o melhor traçado que ele puder, a melhor linha dele, mas existe uma série de fatores que ele não está vendo, né? Muitas vezes a pista, para o pessoal entender, a pista é marcada em setores.
Então, em determinados setores pode-se ou não ultrapassar. Tem lugares que não pode ultrapassar, tem isso também, né? O carro de segurança, o safety car entrou na pista. Então, é um jogo, porque o que acontece? Muitas vezes, Valdir, eu vou dar um exemplo, determinado piloto está lá na frente, aconteceu um acidente e tem um pelotão, como a gente costuma chamar, que são os primeiros que estão lá na cabeça da corrida, e daí depois vem o resto do pessoal, seguindo o pelotão. Muitas vezes, o pelotão que está lá na frente, vamos dizer assim, ele é atrapalhado por um carro de segurança. Em determinado ponto aconteceu um acidente, perdão, e ele... Tô ficando sem voz, hein, Valdir? Tá ficando sem voz? Tô ficando sem voz, hein? Isso. Isso é a idade. Isso acontece. É praga dos caras que digam não deixar de falar, né? Agora tudo falar, né? Mas então o determinado piloto está lá na frente, Valdir, e aconteceu em algum momento a questão de entrar o carro de segurança. O que acontece? O carro de segurança ele vai andar numa velocidade bem mais baixa do que os carros estão correndo e naturalmente o grupo vai se agrupar novamente. E isso então, aí tem que ter orientação também, porque o pessoal não pode ultrapassar quando o carro não pode ultrapassar, não pode ultrapassar por uma série de motivos. Mas essa questão, então, só de reagrupar para uma relargada depois que sai o carro de segurança, o carro madrinha, já pode mudar uma corrida. Porque um determinado piloto, que ele está dentro da mesma volta, e ele está lá em 17º lugar, por exemplo, e ele está tomando tempo, o pessoal está andando muito mais rápido do que ele, num determinado momento, Valdir, ele vai chegar lá na frente e ele vai estar próximo ao 5º, 6º, entendeu? Porque muitas vezes, nesse reagrupar, os carros até andam em fila dupla, entende? Então, isso é bem interessante de ver. Mas tu vai falar sobre os simuladores? Vamos falar sobre os simuladores depois do comercial? Depois do comercial? Já estamos na hora? Não, ainda não. Olha aí, ó. Já tá na o Alex hora. fazendo sinal. Então, toca nos comerciais, depois vamos falar de simuladores aí. Ainda não falamos da Fórmula 1, né? Não, vamos falar daqui a um pouco também.